Espiritismo sem mistério. Programa Espiritismo Sem Mistério, como é bom estarmos aqui reunidos, aprendendo sobre a doutrina dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos, vocês sabem, é um livro muito especial, que nós temos que conhecer com profundidade, aprendendo sempre, porque são muitas informações do plano espiritual. Você que nos acompanha sabe que nós já estamos falando, abordando um tema que é bastante interessante, porque fala sobre os possessos. Esse título, ele está no capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E então, os possessos, o que é isso, não é? Aquelas pessoas que ficam possuídas, a gente diz que está possuído pelo demônio, nós já iniciamos esse assunto, então você pode, inclusive, buscar nos programas anteriores, tem muita coisa boa para a gente aprender, inclusive no programa anterior nós deixamos uma pergunta, desafio para a turma, que é aquela em que a pergunta é a seguinte: existe alguma reza forte para afastar os maus espíritos? Será que existe alguma rezona daquelas bem potentes para afastar maus espíritos? Então, dá uma checada lá, nós já comentamos a respeito desse assunto no programa anterior. Lembrando que toda essa qualidade de vídeo, de áudio, graças aos nossos queridos Rogério Palma, Jefferson Carvalho e a nossa Regininha Frata, Regina linda. Então, e graças a eles, tudo isso chega com muita qualidade até vocês. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que voltamos a este programa que tem tratado ao longo de vários anos do Livro dos Espíritos na sua nudez, na sua crueza, naquilo que o texto está nos explicando. E nós vamos, então, abordando cada um destes assuntos e procurando destrinchá-lo, para que você também entenda que não é um livro místico, não é um livro difícil, por isso nosso programa se chama Espiritismo Sem Mistério. Gostaríamos de dizer a você que, por determinações técnicas da própria TV Mundo Maior, nossos programas a partir de agora vão estar sendo gravados. Portanto, nós não teremos mais neste período a pergunta-desafio. Porém, as dúvidas que você tiver, você que está nos assistindo e nos acompanha há tanto tempo, as dúvidas vocês poderão enviar para o endereço eletrônico da TV Mundo Maior, e nós usaremos as suas perguntas até mesmo para fazer programas só com as respostas. Então, você não deixará de ser atendido, você que está sempre conosco. Basta que você busque no endereço da TV Mundo Maior o e-mail correspondente e ali possa fazer a sua dúvida, sua pergunta, seu comentário chegar até a produção. A nossa Regina Prata está sempre atenta a isso e certamente ela estará encaminhando para nós tudo aquilo que você tiver vontade de perguntar, ok? Bem, nós já falamos, como a Solange disse agora, falamos sobre uma parte da questão ligada aos possessos. Essa palavra possessos, a Solange lembrou muito bem, ela sempre foi atribuída aos que recebiam ou tinham algum comportamento muito estranho que pudesse ser atribuído ao demônio que entrou na pessoa. Possuído, não é? Quem tem filmes muito conhecidos que falam sobre essa questão, O Exorcista, Carrie a Estranha, tem vários filmes que falam a respeito dessa possessão. Porém, nós já vimos na doutrina espírita que não existe a figura do demônio, conforme as igrejas, conforme a teologia tradicional considera. Mas existem sim entidades que são os próprios homens sem a carne, os homens que não têm boas vibrações, não são elevados, são indivíduos mais primitivos, no seu estágio evolutivo ainda primitivo, que desejam e gostam de fazer o mal. Eles perdem o corpo físico, mas continuam com as mesmas inclinações e se aproximam das pessoas. Então, este capítulo dos possessos está tratando desta interferência desses espíritos junto das pessoas. Nós falamos já uma parte das perguntas ligadas aos possessos, perguntas que começaram lá na número 473. Nós fomos, inclusive, até aquela pergunta que fala sobre se alguém tem o poder de alguma fórmula específica de expulsar um espírito da pessoa. Nós vimos até essa pergunta. Hoje, nós vamos retomar um pouquinho para pegarmos o fio da meada e nós vamos voltar na pergunta 476. Mas antes disso,
nós vamos pedir para o nosso querido Rogério colocar para nós o slide número 1, que é o slide que fala deste tema geral, onde você vai encontrar isto. Então, o Rogério vai pôr para a gente, e a partir daí você vê a imagem que nós colocamos, que nós escolhemos, para você poder acompanhar conosco. Estas imagens mostram a intervenção dos bons espíritos, na imagem central, e de entidades inferiores ligadas aos vícios dos encarnados, nas duas imagens laterais. É apenas uma forma de você entender isto que está no Livro dos Espíritos, descrito e estudado nas perguntas 456 até a pergunta 557. São 101 questões. Fala, Solange. André, vamos aproveitar que essa imagem do slide de primeiro está aí para a turma, para a gente aquecer um pouquinho antes de iniciar, porque nós falamos nos programas anteriores, falamos que o espírito, ele não entra no corpo de uma pessoa como se ele vestisse uma roupa. Não é quando a gente está dormindo que a gente sai do nosso corpo e que, de repente, um intruso pode chegar e vestir o nosso corpo como se isso fosse algo corriqueiro. Isso não existe, nós já aprendemos e falamos sobre isso nos programas anteriores. E também vimos outra coisa interessante, que não existe a possibilidade de dois espíritos ocuparem um mesmo corpo. Nós vimos que desde a nossa programação, da nossa reencarnação, quando nós nascemos, o nosso espírito permanece ligado ao nosso corpo. E essas ligações, elas ficam durante toda a nossa existência terrestre, quando encarnados. Essas ligações só se rompem com a nossa morte, com o nosso afastamento do corpo. Então, por isso, não existe nessa questão, né, falando da possessão, não existe essa questão de alguém possuir o nosso corpo, entrar e ficar, e também não tem como dois espíritos também entrarem no mesmo corpo. Então, se o corpo já é nosso, não tem como outro espírito tomar conta dele. Só para a gente começar a aquecer, porque nós já começamos falando a respeito disso nos programas anteriores. Mas pode seguir. Agora, Solange, nós vamos para o slide 400, o slide número 2, aliás, da pergunta 476 do Livro dos Espíritos. O nosso querido Rogério vai colocar para nós, ou o Jefferson Carvalho, não sei qual dos dois está colocando, mas o nosso abraço para os dois, vai colocar a pergunta 476, que a Solange vai ler para nós aí. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? O que significa essa pergunta, Solange? Então, a pergunta está falando aqui a respeito, no caso da pessoa estar envolvida pelo espírito, e a gente diz isso, né, já num grau mais intenso, que é a fascinação. A fascinação, ela ocorre quando um espírito, ele influencia, vamos dizer assim, um exemplo no encarnado, um espírito influencia um encarnado de uma forma tal que ele não note que ele está sendo envolvido por esse espírito, tenta influenciar os seus pensamentos e fica ali do lado. E essa influência é tão intensa que a pessoa que está sofrendo essa influência, ela não nota, ela acha que o pensamento é dela, que tudo aquilo que vem à cabeça é dela, e na verdade é o espírito. E às vezes o espírito, ele sopra ideias tão absurdas que a pessoa não nota, ela acha que aquilo lá é dela mesmo. Então a pergunta é a seguinte: quando isso acontece, Kardec quer saber, isso acontece, a pessoa não sabe que ela está sofrendo essa fascinação, esse envolvimento mais intenso. É possível que uma terceira pessoa, venha em auxílio dela, consiga auxiliá-la para fazer cessar essa subjugação, essa influência do espírito? Isso é possível? E se for possível, como que essa pessoa deve agir? Então, essa é a pergunta de Kardec. É isso mesmo. Que qualidades deverá ter alguém para exercer uma influência tal que possa fazer cessar a ação de ilusão, de fascinação que uma entidade produza na mente de um encarnado? Como é essa
essa energia, o que ele deve ter? E agora nós vamos para o slide número 3, onde já há a resposta dos espíritos a esse respeito. Você vai ver na tela, o Rogério, nosso querido Rogério, vai colocar para nós o slide e a Solange vai ler a resposta. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Pode pôr o slide seguinte, que é a continuação, Rogério. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. É isso mesmo. Veja que interessante. Nós temos aqui, na primeira parte da resposta, a informação de que as pessoas que têm bom coração, que têm bons sentimentos, que têm nobreza, o chamado homem de bem, e olha, o homem de bem é um subtítulo do capítulo que fala sobre sede perfeitos. Lá, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer ver o que é um homem de bem? Então, ali você tem como se fosse uma descrição, como se fosse um mapa para você entender o que um homem de bem representa. Se é uma pessoa que tem essas características, ele pode ajudar com a sua vontade, porque ele estará em contato com os bons espíritos, e os bons espíritos vindo em aquele padrão fascinado que o encarnado está vivendo. Ele poderá ter poder intenso sobre os espíritos imperfeitos, porque ele também atrai bons espíritos. Agora, eles, tanto o encarnado quanto os espíritos bons, serão impotentes caso o encarnado goste do que está acontecendo com ele. Caso o encarnado não aceite se livrar desse processo de fascinação. E é interessante isso, porque na segunda parte, o Rogério vai pôr para nós o slide número 4, você vê aí, existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Por isso, você não consegue, muitas vezes, impor-se como se pode imaginar que alguém tem esse poder. Não é possível, se o encarnado não quer. Daí, ele lembra de um detalhe. Para qualquer tipo de ajuda que um terceiro possa fazer, se o indivíduo não tem o coração puro, não está fazendo aquilo por amor verdadeiro, ele não terá nenhuma influência. Nem com a oração, nem com fórmulas, nem com magias, nada que ele faça. Ele não terá nenhuma influência se ele não tem um coração elevado, um coração limpo. Os bons espíritos o abandonam e os maus espíritos não têm medo dele. Olha só que interessante. Então, com base nisso, logo a seguir, Kardec emenda uma pergunta ligada a este fato, que é a pergunta do slide número 5, que o Rogério vai pôr e a Solange vai comentar, vai fazer a leitura para nós. Vamos lá? As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? É uma boa pergunta essa, não é? Será que essas fórmulas de exorcismo para afastar demônios, afastar esses seres, têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Nós sabemos que isso foi objeto de filme, e é uma prática, inclusive, oficial da Igreja Católica. Os exorcistas, eles fazem seus cursos, eles se formam, e isso se baseia numa maneira de esconjurar, como eles costumam dizer, através de rezas, através de palavras cabalísticas, de gestos. E o que se nota é que
na boa parte dos filmes que falam sobre isso, que mostram cenas assim, os espíritos dão risada, não conseguem fazer nada. Essas pessoas que se prestam a agir desse modo, não têm, nos filmes que a gente assiste, muitas vezes, condições de afastar. Ao contrário, às vezes acabam sendo eles mesmos atacados por entidades maléficas, aquelas que ali são atribuídas ao demônio, mas que nós sabemos são espíritos que são necessitados, porque são ignorantes. Então Kardec está agora, ainda mais no tempo em que Kardec estava, quando ele recebera a incumbência de codificar a doutrina espírita, era um tempo 1850 e alguma coisa, 54, 55, quando ele começa isso, até a publicação no dia 18 de abril de 1857, daqui a alguns dias, não é? O nosso programa está apresentado no dia 12, mais 6 dias será dia 18 de abril, nós estaremos completando 165 anos da publicação do primeiro livro dos Espíritos. Então você vê, nessa época, o catolicismo era muito intenso, a doutrina cristã, a doutrina da Igreja Católica, falava muito sobre demônios, a ação do capeta, do Satanás. Então, agora Kardec quer saber, será então que se quem não tem o coração puro, os espíritos bons se afastam dele e os maus espíritos não o temem? Será então que essas fórmulas, essas palavras, essas coisas em latim, esses símbolos que se apresentam, têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Então vamos para o slide número 6, que o Rogério vai pôr para a gente, e a Solange vai ler a resposta. Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam, ou seja, aí mesmo é que eles ficam encruados ali na pessoa, perturbando a pessoa, porque essas fórmulas de exorcismo, qualquer coisa que seja voltada a uma prática que desvinculada a um sentimento mais nobre, não vão surtir nenhum efeito nesses espíritos. Então, aí que eles ficam mais encruados, eles dão risada, vão falar, bobão, tá achando que ele está fazendo lá uma fórmula cabalística que vai afastar a gente, que tontão, não vai afastar nada, nós vamos continuar aqui, firmes, entranhados. Não, então, a gente está vendo que as coisas não são bem assim. Solange, você tá interpretando muito bem o que os espíritos eventualmente falam a respeito dessa pessoa que acredita nisso. Ô, tontão, vai lá, bocó, a gente vai ficar aqui, você vai ficar de cabelo em pé ainda, a gente vai piorar a situação ainda mais. E olha, isto é um fato, isso não é apenas a explicação dos espíritos, isto é um fato. Você já percebeu que quando alguma pessoa manda você fazer alguma coisa, fala, eu não estou pedindo, eu estou mandando você fazer, é aí que você fala que não vai fazer, você não vai obedecer, principalmente se essa pessoa não é nem seu patrão, seu chefe, ou alguém que tem uma hierarquia superior a você. É a forma mais fácil de você não fazer, é quando alguém manda você. Por quê? Porque é o conflito de orgulhos. Se a pessoa não tem um poder, se ela não é o seu chefe, você tem que engolir para não perder o emprego, se você não vai perder nada, você vai dizer, agora é que eu não faço mesmo, não vou fazer. Se você tivesse pedido com jeito, eu até faria, mas desse jeito que você está falando, pode esquecer. Ou seja, quando nós estamos tratando entre nós, encarnados, já temos uma tendência a sermos assim, a não querermos aceitar e não aceitar que outra pessoa mande em nós. Aliás, na família isso é muito comum, entre marido e mulher, companheiro e companheira, pessoas que estão convivendo no mesmo nível, é muito comum esse tipo de debate, esse tipo de agressão, esse tipo de, vai fazer tal coisa, eu não vou, vai você, eu não sou sua empregada, eu não sou seu empregado, e isso gera sempre um conflito. Por quê? Porque essas pessoas, não querendo demonstrar subalternidade, elas não aceitam ser tratadas assim de modo imperativo. Quem manda é aquele que tem poder de mandar. E se nós levarmos essa mesma posição para
a relação dos espíritos com os encarnados, quem tem autoridade sobre os espíritos é quem tem superioridade moral. Superioridade moral. Quem não tem superioridade moral pode ordenar o que quiser, que os espíritos vão dar, como fez a Solange aqui, uma boa gargalhada. Vão ainda ridicularizar o indivíduo. Portanto, não é que essas ações de exorcismo, como a igreja sempre recomendava, elas não sejam eficazes. Elas só serão eficazes não por causa das fórmulas que são ditadas, que são declamadas ali, nem pelos símbolos que são apresentados. Elas não serão eficazes se aquela pessoa que estiver tentando afastar tiver superioridade moral. Não é porque ela sabe falar latim, ou porque ela tem um crucifixo, ou ela tem a água benta, que isso vai atuar sobre os espíritos. Não. É preciso que a pessoa tenha superioridade moral. E aí, não é nem o símbolo, nem a palavra, nem o latim que vai fazer o espírito se afastar. É exatamente aquilo que a pessoa é. E aí ela não precisa de fórmula nenhuma. Bastaria ela falar com as entidades, bastaria ela conversar com um coração aberto, e o espírito entenderia que aquilo que ele está fazendo não é bom. Mas, como as pessoas não são modeladas para compreender este fenômeno, como na igreja não existe de forma declarada essa prática, e acham que vale mais o simbolismo, o negócio oculto, o ocultismo, o misticismo, do que realmente a qualidade moral do sacerdote, então ficamos aí vendo esses filmes grotescos em que os espíritos dão risada. Bem, a partir daqui, Kardec começa a fazer uma pergunta que é para pôr os espíritos na parede. Porque Kardec não é desses amiguinhos que só faz pergunta fácil. Não. Kardec tem autoridade para elucidar todos os fenômenos, para obter respostas que sejam plausíveis. E ele, então, vai fazer a pergunta que está no slide 7, que o Rogério vai pôr para nós, e a Solange vai ler para a gente. Vamos lá? Há pessoas animadas de boas intenções e que, apesar disso, são obsedadas. Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? Olha só, hein? Que coisa. Pessoas boas. Porque, naturalmente, se é uma pessoa ruim, ela vai atrair espírito ruim. Nós já vimos isto. Isso. Mas, fala, Solange. Não, tudo bem. Eu acho que isso que você está dizendo aqui, a pergunta de Kardec, ou seja, há pessoas animadas de boas intenções. Nós ficamos imaginando, né? Bom, se o espírito que é leviano, que é mais imperfeito, ele vai se afinizar com o encarnado também, né, da mesma maneira, imperfeito, cheio de defeitos, uma pessoa má, então ele se aproxima. Mas Kardec pergunta aqui, diz que existem pessoas que têm boas intenções, que são boas pessoas, mas que apesar disso, elas são obsedadas. Olha só que interessante, por que esses espíritos obsediam essas pessoas? Né? E qual é o melhor meio de livrar-se delas, desses obsessores? Nós temos uma coisa interessante. Nós temos aqui uma questão importante. Porque se a pessoa tem boa intenção, a pessoa pode pensar que ela só vai ter boa companhia. Agora, eu pergunto a você, que está me assistindo, pessoas boas não são assaltadas? Pessoas boas não sofrem acidentes? Pessoas boas não têm problemas emocionais com seus familiares? Pessoas encarnadas. Existe um livro interessante, eu não li, alguém que leu comentou comigo, achou bastante atraente. O livro me parece que se chama Quando Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas. Porque realmente existem várias dessas pessoas boas que estão em processos de enfermidade, que são assaltadas, que padecem conflitos emocionais, que vivem problemas materiais. Portanto, certamente, se pode imaginar que estas pessoas boas acabem também obsedadas. Kardec sabe disto. Então ele está perguntando, se esse negócio de ser bom só atrai bom espírito,
Como se explica que pessoas boas estejam obsedadas por entidades vingadoras, por entidades negativas? Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? E aqui vamos então pensar o seguinte: quando você escolhe um caminho, não quer dizer que esse caminho não vai ter obstáculo. Quando você resolveu seguir montanha acima, não quer dizer que só porque você saiu do lodaçal, você não vai ter que enfrentar buraco, pedra, não vai ter que encontrar espinho, não vai ter que pular abismos para chegar onde você quer. Existem obstáculos. Então, o fato em si, Kardec quer saber, mesmo que a pessoa já tenha decidido ser melhor, qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos que a querem atrapalhar, que querem puxá-la para baixo, que não querem deixar que ela faça isto? E olha, é muito comum, eu vou dar um exemplo prático, entre os encarnados, que aqueles amigos que fazem rodinha para tomar cerveja, fazem rodinha no fim de semana para comer um churrasco, tomar vinho, tomar uísque, que um deles eventualmente diga assim: olha, gente, eu não estou mais gostando de beber bebida alcoólica, eu não vou mais tomar nada de álcool. Eu venho aqui, eu trago a minha bebida que eu quiser, mas eu não vou mais ficar tomando. Primeira coisa que vai acontecer entre os seus amigos é dizer: ah, não, esse cara não pode, não vão poder deixar ele sair daqui, não. Ele vai ter que ser dos nossos, ele vai ter que continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz. Então, os amigos vão querer forçar a barra. Ah, vai, toma aí uma cervejinha, ó. Eu pus aqui um copo geladinho para você, eu duvido que você vai recusar isso. Eles vão ficar tentando o indivíduo. Vão ficar tentando. E se o indivíduo for fraco, ele começa a ceder e aí ele volta a ser o que ele era. Mas se o indivíduo for resistente, ele vai dizer: olha, pode deixar aí, eu não vou tomar. Eu já falei que eu não tomo mais. Eu venho aqui porque eu gosto de vocês, mas eu não vou mais tomar o que vocês gostam de tomar. Então, se isso começa a acontecer, se o amigo dá uma garrafa de vinho muito bom, você devolve, o outro dá uma caixa de cerveja, você não toma e devolve, você vai começar a mostrar para eles que não vai adiantar eles tentarem te empurrar de volta para o buraco, não é mesmo? Agora, então, no slide número 8, nós vamos ver o que os espíritos respondem a essa questão de Kardec. Como é que nós devemos fazer? Qual é o melhor meio para livrar-nos dos espíritos obsessores? Põe aí o slide 8 para a gente, Rogério. Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. É exatamente isso que os espíritos estão dizendo, ou seja, como que nós conseguimos nos livrar desses espíritos obsessores? Nós temos que cansar a paciência deles. Nós temos que, apesar de ouvirmos as suas sugestões, temos que ter a postura firme, não aceitarmos essas sugestões, não aceitarmos essas ideias que estão vindo, bloquearmos esses pensamentos, porque através da nossa atitude firme é que eles vão ver: puxa vida, nós estamos tentando, e ela não está cedendo, ela ainda não cedeu, vamos fazer tal coisa acontecer para ela ceder. E assim vai, mas se você se mantiver firme, lembrando que os bons espíritos só dão bons conselhos, então se aquilo que você está ouvindo é negativo, então não é coisa boa, não é de espírito bom, e se você se mantiver firme, os espíritos vão acabar cansando. Então eles acabam cedendo, eles acabam indo embora, porque veem que você não está cedendo às ideias que eles estão querendo. Isso mesmo. E você faz a mesma coisa com seus amigos, quando eles querem que você continue bebendo, e você fala não, 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 eles vão parar de gastar dinheiro para te dar presente que você não vai tomar, que você não vai usar. E aí, sabe o que vai acontecer? Ou você vai se afastar deles, porque eles não te aceitam, ou eles vão se afastar de você. Eles mesmos não te convidam mais, começam a fazer encontros entre si e não te chamam, entre eles, né? E não te chamam. E assim, você cansa a beleza deles, eles desistem de você e vão ficar entre si, desfrutando das mesmas fraquezas, porque eles gostam disso. Veja só que interessante. Não se esqueça de uma outra coisa. Nós temos, na pergunta que nós já fizemos aqui, há poucos programas, 469, também uma explicação de como a gente consegue neutralizar a influência dos maus espíritos, dos espíritos que querem nos levar para os caminhos ruins. Como a Solange falou, bom espírito não dá mau conselho.
Daí, então, você também leia a pergunta e a resposta 469, que nós já fizemos no nosso programa. Eu acho que há 2 programas ou 3 programas atrás, você pode assistir lá também, e você vai ver como isso é interessante, porque isso se encaixa perfeitamente nessa questão. Nós temos agora o slide número 9, uma pergunta muito importante que Kardec faz aos espíritos, a pergunta 479. Vamos a ela? A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Ah, que coisa boa, né? Rezar. Será que a gente rezando, a gente consegue fazer com que aquela obsessão desapareça? Ir na igreja, ir no culto, ir no centro espírita. Será que isso é uma forma? Vamos ver também agora a resposta dos espíritos no nosso slide número 10. O Rogério vai pôr para a gente. Vamos lá. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas creia bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Essa resposta é uma resposta muito bonita dos espíritos amigos, porque eles estão dizendo, lógico, a prece ela é importante, ela é muito boa, para tudo a prece vale a pena nós recorrermos ao auxílio, não é? Mas eles estão dizendo, não, não é aquela prece que a gente vai só falar de boca, sabe? Aquela prece decorada, ou aquela prece que é sem o sentimento, sem aquela unção. Essa prece de boca, só de boca, não funciona, essa prece superficial. É preciso que nós tenhamos o sentimento embutido nessa prece. E que também Deus ajuda aquelas pessoas que pedem, mas é preciso que as pessoas também façam a parte delas. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, ou seja, nós temos que pensar por que estamos passando por essa situação. Será que o problema está conosco? Por que será que esse espírito obsessor está aqui do meu lado? Será que eu estou tomando alguma atitude ou estou tendo um determinado tipo de pensamento que não está sendo bom e por isso eles estão encontrando afinidade em mim para estarem aqui juntos ao meu lado? Então a gente sabe que através da prece nós recebemos o amparo, mas se nós também não nos modificarmos, não agirmos, porque não é só pedir, nós temos que agir, agirmos no bem, agirmos com vigilância, agirmos pensando naquilo em que estamos falhando. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir, então, esse afastamento dessas entidades. E sem aqui, agir, Solange, sem fazer, sem mudar comportamento, a prece é inútil. A melhor prece, a mais eficiente, é a prece das ações, das atitudes. Você pode dizer assim, Senhor, me ajude a não beber, me ajude a não me viciar mais, eu não quero mais beber bebida alcoólica. Tá bom, mas onde você vai? Eu vou ali no boteco, conversar com os meus amigos. Ora, se a sua atitude, numa fraqueza, é a de ir justamente onde a sua fraqueza gosta de estar, você não está querendo parar de beber e a sua oração é inócua, ela não produz efeito. É claro, se você não quer mais, fala, Senhor, eu não vou mais lá, eu prometo, nunca mais eu vou visitar nenhum lugar que venda essas coisas. E aquela vontade de beber, me ajude a tirar isso. Aí sim, os espíritos te ajudarão. Porque você está dando atitudes, demonstrando atitudes que você não quer mais. Agora, se você só põe da boca para fora e continua, no fundo, fazendo as mesmas coisas, você não quer. E isso é que é importante nós lembrarmos. Solange, vamos para o slide número 11, que é uma outra pergunta que é feita, a última do nosso programa de hoje, com uma resposta muito interessante, que vai terminar a questão dos possessos. Vamos lá, Rogério, põe para nós. que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Ora, o Evangelho fala que Jesus expulsou o demônio, que através das suas palavras o demônio saiu do corpo da pessoa. Tem o endemoniado Gerazeno, tem aquele que morava nos túmulos e que o Senhor expulsou os demônios que estariam no corpo do homem, né? Segundo a história antiga. Vamos ver a resposta. São 2 slides, o slide 12 e o 13. Vamos lá. Isso depende da interpretação.
Se você chama demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribui uma doença ao demônio, quando houver curado a doença, dirá também que você expulsou o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendam bem isto e o guardem, pois é uma aplicação geral. É isso mesmo. Ou seja, quando nós interpretamos com a noção espiritual de que não são demônios, mas que são espíritos, e a ação do bem pode fazer com que a influência deles diminua, não tem problema. Quando você interpretar isso, poderá dizer, não, o demônio foi embora, ou a pessoa sarou, o demônio foi vencido. Porém, não é, na acepção profunda do termo, atribuir-se ao demônio como uma entidade, e sim como a realização de espíritos necessitados que estão interferindo sobre aquela pessoa. Portanto, a interpretação dependerá muito da pessoa, se ela acredita nessas tradições teológicas ou se ela compreende o significado que está por detrás, que está por baixo desta vitória, vamos dizer assim, sobre as influências negativas. Agora que nós terminamos isso, eu gostaria que a Solange, que fez uma pesquisa interessante, que ela contasse para nós o que ela encontrou, Solange. Fala aí. Eu acho que é só interessante para a gente saber um pouquinho que no livro dos médiuns eles falam sobre obsessão, no capítulo da obsessão. E lá eles trazem, inclusive, os motivos da obsessão. Ou seja, por que será que esses espíritos se aproximam de nós? Por que Deus deixa que esses espíritos façam isso conosco? Então, no livro dos espíritos tem alguns motivos da obsessão. São 4 itens que eles colocam. E o primeiro deles, que isso acontece, o primeiro deles é decorrência de uma vingança, ou seja, o espírito quer se vingar do encarnado, um exemplo, então, por algo que o encarnado fez a ele numa outra vida, ou nesta vida mesmo, alguma coisa aconteceu, a pessoa desencarnou e agora está obsediando por vingança, ou seja, ela tem aquela raiva, aquela mágoa de algo que aconteceu. Esse é um primeiro motivo. A obsessão também pode acontecer quando porque os espíritos obsessores, eles têm o desejo de fazer o mal. Parece que não, mas eles, como eles são sofredores, eles não estão bem consigo mesmos, eles sofrem, então eles querem fazer os outros sofrer. Isso acontece muito. Esses espíritos negativos são sofredores, eles não estão bem, então eles querem também causar esse mal-estar, atormentar as outras pessoas, pelo simples prazer de fazer isso. Uma terceira causa da obsessão é os espíritos se aproveitarem das nossas fraquezas morais. Ou seja, cada um de nós temos fraquezas morais, temos vícios, temos alguma coisa no nosso interior que, de repente, nos puxa para um deslize. Então, esses obsessores gostam de aproveitar dessas fraquezas. Como disse o André, a pessoa gosta de beber, ou a pessoa gosta de determinados vícios, ou qualquer outro tipo de comportamento, falar mal dos outros, então os espíritos nos pegam por essas fraquezas morais. E o último item que eles trazem aqui para a gente, lá no livro dos médiuns, não é? É até uma situação que Kardec enfrentou, porque Kardec via que, às vezes, ele conhecia algumas pessoas, famílias, pessoas de bem, pessoas muito boas, e que se viam obsedadas, de repente estavam sendo obsedados por espíritos que estavam ali perturbando, e Kardec, numa das reuniões, evocando esse espírito, pergunta para ele, bem, você que é um espírito que gosta das coisas negativas, que gosta de fazer o mal, não é mais fácil para você que você se ligue às pessoas que parecem com você, aos espíritos, os encarnados que também são maus, que querem fazer maldades, que querem aborrecer as pessoas, enfim, né, que são perversos, por que você não se liga a eles, ao invés de se ligar a essas pessoas de bem, a essas boas pessoas? E aí, sabe o que o espírito responde na reunião? O espírito simplesmente dá essa resposta.
esses não me fazem inveja. Esses não me fazem inveja. Ou seja, esse quarto item é a inveja. Os espíritos obsessores podem nos obsediar por inveja. Ou seja, porque justamente nós somos bons, fazemos o bem e, por inveja, eles querem, às vezes, nos perturbar. Eu achei muito interessante essa colocação, esses itens, porque essa questão da inveja, não é? Acho que nenhum de nós, sei lá, imaginaria que isso acontecesse, mas eles são sim, eles são invejosos, eles querem perturbar, prejudicar, mesmo que você não tenha feito nada de mal para eles. É isso aí, isso mesmo. Muito obrigado pelo seu aporte, Solange, porque ele nos ajuda a compreender como que essas coisas podem acontecer, inclusive às vezes de forma contraditória, não é mesmo? Quando os encarnados fazem isso. Tem gente que é ruim ao ponto de não querer ver ninguém feliz. Então, eles não têm nada contra a pessoa, mas a pessoa está tão bem que ela vai atazanar para a pessoa chorar, para a pessoa reclamar da vida. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. A Solange quer falar um pouquinho e vai ser ela que vai terminar o programa. Vamos lá, Solange. Só para fechar aqui, André, eu separei no livro dos médiuns, no item 252, tem uma frase interessante que é a seguinte: as imperfeições morais dos obsediados são obstáculo à sua liberação. As imperfeições morais dos obsidiados são obstáculo à sua liberação. Então, são as nossas imperfeições morais que vão causar os obstáculos para que a gente se libere desses obsessores. Então, é isso. Nós agradecemos a presença de vocês, gostamos muito que vocês estejam aqui conosco. Não deixem de curtir, compartilhar, não é, André? Dá o seu tchau aí para a gente finalizar. Vocês podem sentir o nosso carinho e nós esperamos vocês no nosso próximo programa Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.